Oi, oitavo ano, começando mais um ciclo. Vamos para semana um e o nosso assunto vai ser potenciação e radiação de frações algébricas, ou seja, a gente não vai sair de frações algébricas ainda. Então, se você estava preocupado, né, de a gente ter visto fração algébrica e você ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto, é normal isso acontecer e a gente vai poder tirar as dúvidas atrasadas porque o assunto não vai mudar, a gente só vai acrescentando coisinhas novas no mesmo assunto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então a gente vai começar com um exemplo de potenciação, tá? As regras para potenciação são, na verdade, as mesmas que a gente tem com os números, né? A potenciação, quando tem termo algébrico, não muda tanto. É só você seguir as regrinhas. As principais regrinhas que a gente está falando aqui é que na divisão de potência com a mesma base, né? A gente vai subtrair os expoentes e na multiplicação a gente vai somar os expoentes. Lembrando que essa regra toda aqui, ela serve para casos em que a base é a mesma, né? Não adianta eu ter lá x e y, aqui elevado a 5, aqui elevado a 3, e eu querer fazer a subtração 5 menos 3 aqui. Vai dar expoente 2, mas e a base? O que que eu faço se eu tinha que repetir a base? Né? Então precisa ser igual, tá? Vou até apagar isso aqui daqui, porque a gente precisa lembrar que a base é a mesma, tá? Então, na potenciação, eu vou começar dando um exemplo 4 ao cubo divididos por x ao quadrado y elevado a 4, tá? Tudo isso aqui está elevado a 2, por exemplo. O que que você vai fazer para efetuar a potenciação aqui? Você está todo mundo multiplicando, né? Então você vai fazer 4 ao quadrado, 16. Esse 3 com esse 2, com a potência. Ah, eu esqueci de falar aqui, né? Que a outra regra que a gente mais usa é multiplicar os expoentes caso você esteja na potenciação, que é a mais importante, né? Que eu esqueci de falar. Então, na potência, deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Na potência, você vai multiplicar os expoentes. Inclusive, esse exemplo que eu dei aqui vai falar mais dessa última regrinha aqui. Nada disso é novo, tá? A gente já viu, a gente só está usando agora. Então, A vai ficar elevado a 6, porque 3 vezes 2 é 6, tá? Então, só para você saber, esse 3 vezes 2 aqui deu origem a esse 6, tá? Voltando e continuando, 2 vezes 2 vai dar x elevado a 4, certo? Então, o que que aconteceu? Este 2 aqui, opa, perdão, era verdinho que eu queria. Esse 2 multiplicado com esse 2 aqui vai dar esse 4, certo? E esse 4 multiplicado com esse 2 aqui vai dar o expoente do y, vai ser y elevado a 8, certo? E assim termina o meu exemplo, tá? Você efetuou a potenciação. Fica, né, meio ali, vamos dizer, bagunçado aqui, porque você teve que usar o mesmo expoente, quase nem aparece a cor aqui, né? Você teve que usar este expoente com todos os expoentes que você tinha lá na conta. E daí fica uma baguncinha, mas se você organizar ali o pensamento, dá certo. Isso aqui é o exemplo 1, tá? Vou fazer agora um exemplo do livro, tá? Olha esse exemplo aqui, que só de olhar a gente tem medo, né? Tem muita gente que, olha, 9 elevado a 54, e tem um parênteses, talvez tenha que fazer distributiva, tá, 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 tá. Só que tudo isso está elevado a zero. Gente, qualquer coisa elevado a zero é 1.
Então, não se esqueça que na potenciação, essa regra do elevado a zero é sempre igual a 1, continua valendo. E se fosse assim, ó, 5c mais y vezes 9 elevado a 54, embaixo 7a, 65b, 7c, somando aqui, só que está elevado a 1. O que você ia ter que fazer? Repetir. 5c mais y, 9, 54, 7a mais 65b mais 7c. Você não faz nada, né? Você só copia, porque elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, todo número elevado a zero é 1, tá? E todo... Opa, juntou ali sem querer. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu dissesse para você que você precisa ficar com uma parte só do quadro, vou apagar os exemplos aqui. A parte mais importante desse quadro aqui, ó, é justamente isso aqui, ó, que são as nossas regras, tá? São as nossas regras de ouro aí, ó, para você não esquecer, tá? Agora, a gente também vai trabalhar radiciação. Aí tem esse nome feio, radiciação nada mais é, gente, do que raiz, tá? O que que acontece na radiciação de frações algébricas? Vamos ver aqui. Na radiciação, nem tem muita coisa assim no livro, mas é só uma pinceladinha, tá? Você tem que lembrar o seguinte. Por exemplo, aqui, ó. Raiz, deixa eu só escrever aqui que a gente agora está falando de radiciação, tá? Você não pode esquecer disso aqui, ó. X ao quadrado é y. Então, raiz de y é exatamente x, porque x ao quadrado aqui dá y, né? A pergunta aqui que se faz quando pede uma raiz, deixa eu só escrever de uma maneira melhorzinha aqui, para não ficar ruim para vocês estudarem com a tela depois, né? Se quiserem tirar print, alguma coisa. O que acontece é que a pergunta que você está fazendo por trás da raiz, quando você escreve que você quer a raiz de y, que é o resultado, você está perguntando o seguinte: qual número, claro que eu estou falando aqui de raiz quadrada, né? Depende do índice que você tem aqui. Qual número que, quando elevado, perdoem a letra, gente, né? Porque escrever nesse quadro não é fácil. Qual o número que, quando elevado a 2, porque no nosso caso a raiz tem índice 2, dá x? Essa é a pergunta que se faz, né? Vou dar um outro exemplo, com outra letra, só para você pegar o espírito da coisa. W, raiz de W, quanto que é? Não sabemos. Vou colocar aqui, então, uma outra incógnita. É A, tá? Você está dizendo qual número, você está perguntando, né? Qual número que, quando elevado a 2 dá A, entendeu? Aí, se não é raiz quadrada, professora, se é raiz cúbica, aí é só mudar aqui também, ó. Vamos dizer que é raiz cúbica de W é A. Então, qual número que, quando elevado a 3, porque agora é raiz cúbica, dá A? É essa a pergunta que está sendo feita. Então, se você tiver isso aqui em mente, esse conceito, você não vai ter mais problema em raciocinar na hora de resolver. Agora eu vou dar um exemplo real que poderia, sei lá, cair na PA ou em qualquer outra avaliação. Eu tenho lá 4a ao quadrado e isso aqui está dentro da raiz e eu vou resolver. Bom, raiz, aqui não tem nada, então é quadrado, né? Raiz de 4 é 2 e raiz de a ao quadrado é a. Aí você fala, ué, por quê? Você pode separar, tá?
raiz de 4 vezes raiz de A ao quadrado, porque se aqui dentro tem uma multiplicação, você pode separar em duas raízes. Raiz de 4 é 2, porque, né, vamos escrever aqui no nosso rascunho, raiz de 4 é 2, pois 2 ao quadrado que dá 4. E aqui eu vou te falar que dá A, vamos colocar aqui. Raiz de A ao quadrado é A, pois A, que é o quadrado, dá A ao quadrado. Parece até redundante, mas é exatamente você usar o conceito que eu acabei de dizer, né? Que número, a pergunta é, que número ao quadrado, que quando elevado a 2, né? Deixa eu escrever que nem eu fiz a outra vez. Que, vou abreviar. Quando elevado a 2 dá A ao quadrado. Qual número que quando elevado a 2 dá A ao quadrado? Só pode ser o A, né, gente? Resposta A. Por isso que A é a raiz, entendeu? Ou seja, quando é algébrico, é mais fácil ainda, porque você não tem que calcular nada, você só tem que olhar ali e prestar atenção no que você está fazendo. Então, a resposta disso aqui, sem esse vezesão aqui no meio, que não é obrigatório colocar, seria 2A. Às vezes eu passo um traço, gente, vocês ficam achando que tem fração, mas é só um traço de tipo, ah, terminei, sabe? Então, assim, e se tivesse, vamos deixar esse aqui de exemplo 1, e se tivesse aqui num exemplo 2, uma parte de baixo, por exemplo, 5b ao quadrado. 5 não vai ter raiz, né? Já vou tirar. Deixa eu colocar um bem assim. Opa, tô apagando tudo menos o que eu queria. Esse aqui é o exemplo 1, agora é o exemplo 2. Vou colocar assim, ó. Vou colocar 4 de novo, só que agora b elevado a 4, tá? Aí depois eu vou juntar num exemplo 3 para você ver o que acontece. Vou colocar 49. Então, 49b a quarta. Vamos separar 49 vezes b a quarta. Então, separei nas raízes porque aqui tinha vezes, tá? Raiz de 49 é 7, raiz de b a quarta vai ser b ao quadrado. Porque a pergunta que se quer fazer, ó, é, é b ao quadrado. A pergunta, eu vou colocar aqui, pois b ao quadrado é que dá b à quarta, né? A gente pergunta aqui nessa, né? Quando você escreve isso aqui, está perguntando qual número que elevado a 2 dá b à quarta? Só pode ser b ao quadrado, porque vai ficar aquele vezesinho ali, né? 2 vezes 2 que dá 4, certo? Então a resposta disso aqui, sem esse vezes ali atrapalhando, que ele não precisa aparecer, é 7b ao quadrado. Agora, se eu juntar isso aqui no exemplo 3, se fosse sim uma grande raiz com 4a ao quadrado em cima e 49b a quarta embaixo, eu poderia colocar a resposta que deu na parte de cima e a resposta que deu na parte de baixo? Com certeza! Isso aqui está certíssimo, tá? Tá certíssimo você fazer isso. Não tem problema nenhum você fazer separadamente. Inclusive, tem gente que colocaria assim, ó, separado mesmo antes de fazer, mas você pode simplesmente só fazer de cabeça e colocar a resposta separada ali, também não tem problema. Tá? Então, essa foi uma pinceladinha em radiciação. Agora, gente, pode assistir essa aula aqui 10 vezes. Até seria bom assistir mais de uma vez. Mas se você não for treinar os exercícios no livro, se você não sentar e tentar fazer exercício sozinho, por isso que tem um livro cheio de exercício lá para a gente usar, né? Se você não tentar sozinho, nada adiantou, tá? Você precisa desse momento com você mesmo para fazer os exercícios, tá bom? Gente, até a próxima. Tchau!